Bom, glorioso. A paz do Senhor para todos vocês, para essa rica audiência do programa Examinando as Escrituras. Estou muito feliz, grato a Deus por essa rica responsabilidade, né, de estarmos aqui hoje na sua casa, falando um pouco, né, sobre a palavra de Deus. E um dos assuntos que eu estava até comentando aqui com o pastor Paulo, um dos assuntos que mais assim me encanta, fico maravilhado com isso, é sobre a santidade, né? E eu quero ler um texto da palavra de Deus, como o programa Examinando as Escrituras. Então nós vamos começar examinando as Escrituras, né? E o primeiro texto que eu quero trazer aqui para vocês é 1 Pedro, capítulo 1, né? A carta do apóstolo Pedro, né? Capítulo 1, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou? Quem vos chamou? Deus. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, né? Então, pastor Paulo, aqui está uma ordem do apóstolo Pedro. Amém. Para cada um de nós. E então a grande questão na prática é: o que é ser santo? O que o apóstolo Pedro, né, pastor? Isso. O que o apóstolo Pedro ele está pedindo para a igreja? Como é essa coisa de ser santo, né? Então, primeiro nós devemos falar sobre o que não é santidade. Existem muitos conceitos de santidade, na qual nós ouvimos muito por aí, só que não é a santidade bíblica, né? Não é o conceito bíblico. Existem pessoas, pastor Paulo, que acreditam que a santidade é você se isolar. Eles veem a santidade como um isolamento. Um afastamento literal. Isso, eu vou para uma caverna, vou para um pico da montanha. Justamente. Porque eu não quero me misturar com o mundo. Isso não é santidade. Pela Bíblia não é. Seria uma definição errada, então, do conceito de santidade. Isso, seria uma prática equivocada da santidade, né? O segundo conceito que muitas pessoas têm, e isso vem do conceito da teologia romana, eles dizem que a santidade você só alcança depois da morte. Que é quando a pessoa morre e ela é beatificada, né? Aí você faz uma oração, né? Sobre essa pessoa, para que essa pessoa possa interceder a Deus. E ela fazendo um milagre, entre aspas, aí então ela é considerada santa. Considerada santa, né? E existe também, por exemplo, a santidade oriental também, né? Os orientais acreditam que a santidade ela é adquirida a partir das encarnações, né? A doutrina da encarnação, né? Que muitas pessoas acreditam, é aquela doutrina na qual a pessoa ela tem que estar vindo para essa terra várias vezes, se encarnando, né? Até atingir o grau perfeito, né? Mas todos esses conceitos são conceitos equivocados da palavra de Deus. Ou até mesmo aquela prática que a pessoa acha que ela se martirizando, ela fragiliza, batendo em si própria, né, autofragilizando, né? Ela vai alcançar um conceito melhor, a santidade. E é interessante que a palavra santidade, ela é simples a gente entender, porque ela tem sempre a ideia de separação. E de purificação, não é verdade? Sim, sim. Ser puro, ser limpo, ser íntegro. Isso. Então, traz esse conceito, como o apóstolo Pedro, né, ele especificou, né? Pois seja de santo, porque o Senhor é santo. E é interessante a gente ver isso, porque Deus está numa atmosfera, Deus está num campo diferente do nosso. Sim. Deus é espírito. Então, como é que a gente se relaciona com Deus? Não é verdade? Nós nos relacionamos com Deus em espírito. Deus é santo. Como é que nós nos achegamos a Deus? Em santidade também. Isso. É verdade? Então, a santidade tem essa ideia tanto de separação das coisas do mundo para Deus, sim, e de pureza
de não contaminação. Deus sempre trouxe esse conceito. Sempre esse conceito. E tem um segundo texto aqui, que exemplifica muito, fundamenta muito bem o que o pastor está dizendo. É Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19 diz assim, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vos me sereis reino sacerdotal e povo santo. Amém. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Amém. Aos filhos de Israel. Então, esse texto, o que está acontecendo nesse texto? O povo de Israel já tinha saído do Egito, estava no Monte Sinai, e quando ele chega no Monte Sinai, Deus se revela àquele povo. Ele chega para Moisés e diz: Moisés, esse povo é santo. Amém. Esse povo é santo. E é interessante, pastor Paulo, como que a Bíblia, durante as suas páginas, ela vai trabalhando o conceito da santidade. Amém. Né, o conceito da santidade. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu percebo que um dos objetivos, ou vamos dizer assim, um dos alvos, assim, quando Deus ele chega ao povo, é mostrar que Deus é santo. Amém. Né? E a gente vê isso quando as pessoas, né, os personagens do Antigo Testamento, eles, quando tinham a revelação de Deus, o quanto eles se sentiram... Pensavam até, viu, Senhor, vou morrer. Isso, nós vemos isso com Gideão, Moisés, Isaías, né, capítulo 6, né, que é o texto clássico que todo mundo, né? Então, se depararam com a santidade de Deus, e é interessante que quando você se depara com a santidade de Deus, você olha para você ao mesmo tempo e você vê o quão longe você está e o quão você precisa chegar perto de Deus. Isso mesmo. Então, a Bíblia vai trabalhando esse conceito de santidade. E nesse conceito de santidade do Antigo Testamento é isso mesmo. Deus é santo. Amém. Mas nós não somos. E precisamos. Nós não somos, né? E a mensagem que o Antigo Testamento e que a lei de Moisés nos dá é o seguinte: que Deus é santo e eu não vou conseguir ser santo por esforço próprio. Verdade. Por quê? Porque Israel não conseguiu, né? Interessante, pastor Saulo, é o seguinte, porque Deus, ele operou o primeiro milagre tirando o povo da terra do Egito. Sim. E o processo de santidade se deu dentro do deserto, porque era agora Deus tirando o Egito de dentro do povo. Isso, é verdade? Exatamente. Interessante que Deus começou a manifestar isso através de alguns conceitos. Deus, ele tirou o povo do Egito, tirou o povo hebreu, separou esse povo, dizendo: esse povo, Moisés, é propriedade peculiar minha. Fala para Faraó que esse povo vai celebrar para mim uma festa. É interessante isso. Sim. E o interessante é que Deus, para esse povo que estava tão habituado com tantos costumes dentro da terra do Egito, agora foi difícil, mas o Senhor começou a trabalhar o conceito de santidade na vida deles. Então, Deus começou a dar regras para o povo. Quando Deus dizia: olha, 6 dias você faz isso, no 7º você não faz. Quando Deus começou a dar as festas, quando Deus começou a dar comida, né, tipo de alimentos, animal, esse animal é puro, esse animal é impuro. Por que Deus estava operando isso? Deus estava operando conceitos de santidade. Deus estava dizendo assim: olha, quando você comer esse animal é puro, ou seja, esse animal você pode, isso você não pode, esse dia você faz, esse dia você não faz. Deus estava ensinando regras e limites para o povo de santidade, do que o povo poderia ou não fazer. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. Então Deus foi trabalhando o conceito de santidade na vida das pessoas através de comidas, através de dias, de festas, porque aquele povo estava desregrado. Para eles tudo era permitido. Sim. E Deus aos poucos foi ensinando para eles o conceito de santidade, que é separar de algumas coisas, separação. Então Deus foi ensinando para eles: isso pode, os isso alimentos, não pode. Justamente. Né? A questão dos alimentos. É verdade. Aí a gente vê, por exemplo, a figura do sacerdote, né? Os sacerdotes já eram uma posição assim mais elevada, né?
E Deus dá regramentos, pô, você é sacerdote, então você não pode, por exemplo, casar com uma mulher que não é virgem. Tinha todo um estilo de vida diferente. Tinha todo estilo de vida diferente. Então, a proposta do Antigo Testamento, né, nessa questão da santidade, é isso: Deus é santo, tudo que eu separei é santo, mas, infelizmente, o povo que ele separou não conseguiu ser santo por esforço próprio. Verdade. Aí nós vamos entrar no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, o que acontece? Vem a figura do nosso Senhor, Amém. Senhor Jesus. E ele morre na cruz. Por que ele morre na cruz? Qual que foi um dos objetivos? Muitas vezes, nós fechamos só na explicação: ele morreu pelos nossos pecados. Para nos salvar, né? Para nos salvar. Mas, esse conceito, ele é muito mais profundo. Verdade. Por quê? Porque quando Jesus ele veio, ele não apenas nos salvou, ele nos santificou para Deus. Verdade. Ele nos santificou. E como foi isso? É o seguinte: ele viveu a vida que deveríamos viver, sofreu a morte que deveríamos morrer, né? Deveríamos morrer para nos dar a vida em que, na qual, se nós tivéssemos essa vida de santidade, nós iríamos, vamos dizer assim, gozar de todos os direitos e privilégios. De filhos. Herdeiros de Deus, né? Herdeiros de Deus. Então, Jesus ele veio fazer isso. Simplesmente, se fosse resumir a obra de Cristo... Pelo esforço do homem, ele não consegue o patamar de santidade, mas por Cristo, ele chega lá. Amém? Sim. Interessante isso, pastor Saulo. Então, o Senhor nos salva e o Senhor também nos santifica. Nos santifica. Só, vamos dando uma adiantada aqui pelo nosso horário. Agora, por quê? Qual o propósito disso daí? Qual o propósito? Ou seja, Deus, ele tem um propósito. Então, justamente o pastor Saulo leu exatamente, ele começou com a leitura que nos traz a explicação do propósito da santidade. Qual é o propósito? Porque Deus, ele é santo. O apóstolo Pedro ele diz assim: sede santo, seja santo, como o vosso Deus, ele é santo. Então, o propósito da santidade está estabelecido porque o próprio Deus, ele é santo. Então, veja que esse relacionamento que nós podemos ter com Deus e que nós devemos ter com Deus, de santidade, é porque parte dele, ele é um Deus santo. E é interessante, pastor Saulo, que a santidade é um atributo de Deus, mas é um atributo comunicável. Comunicável. Não é verdade? Comunicável. Diferente de um atributo como eterno, como eternidade ou como onisciente. Alguns atributos de Deus são comunicáveis. Então, a santidade é um atributo de Deus. Deus, ele é santo, né? Deus é santo. Deus está acima de todas as coisas. Então, a Bíblia diz que para que a gente tenha um perfeito relacionamento com Deus, nós temos que entrar pelo caminho da santidade. O que é que você diz, pastor Saulo, a respeito disso? Tem um texto aqui que vai falar sobre isso, né? Qual é o propósito da santidade? Está em Romanos, capítulo 8. Aleluia. Capítulo 8, versículo 28, que é um versículo conhecido. Muitas vezes nós lemos esse versículo 28, mas esquecemos do 29. Né? Isolado, né? Olha só o que diz, do 29 até o 30. Romanos 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, esses também os chamou. E os que chamou, esses também justificou. E o que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Então, aqui está o processo de Deus em nós. De salvação, né? De salvação. Os 3 tempos de salvação até, né? Isso. E qual é o propósito disso? Então, qual é o propósito da santidade? Eu entendo, pela palavra de Deus, e Paulo entendia isso, que o propósito da santidade é ser conforme a imagem de Jesus. Ter a mesma conformidade, ou seja, o mesmo formato. O mesmo formato de Jesus. Então, Jesus ele não foi apenas uma pessoa especial, vamos dizer assim. Ele foi o primeiro.
O primogênito de muitos, né? Isso. Paulo, até em 1 Coríntios 15, ele vai tratar que, parece que ele diz que há dois padrões de humanidade. O primeiro homem, que é Adão. Em Adão. E o segundo homem, que é Jesus. Segundo Cristo. Segundo Cristo. Por um homem entrou o pecado, mas por segundo homem entrou a graça e a justiça. Aleluia. Jesus Cristo. Então, ele é o nosso padrão. Amém. Né? E aí, Jesus fez o seu papel. Aí nós vamos entrar na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Terceiro, não menor, não menor. Não, só na nossa ordem de classificação. Na nossa ordem teológica, vamos dizer, né? Assim, né? E qual é o papel do Espírito Santo? Né? Eu sou da linha pentecostal, vamos dizer assim. Amém. E eu sempre digo lá para os irmãos que a nossa grande tragédia, a tragédia dos pentecostais, é não conhecer o Espírito Santo. Justamente. E o grande papel do Espírito Santo não é, vamos dizer assim, não é apenas fazer um envolvimento espiritual, os dons, revelação, isso aí faz parte, mas não é o grande papel. O grande papel do Espírito Santo, e é por isso que ele tem esse nome Espírito Santo, está vinculado a essa Justamente. obra, que ele opera em nós a santificação. Amém. E o que é a santificação? Eu entendo, conforme esse texto, que a santificação nada mais é do que o Espírito Santo operando em nossas vidas para que nós, a cada dia, e esse é um processo para uma vida toda. Então seria o Espírito Santo, ele vai nos aperfeiçoando diariamente e constantemente num processo constante, gerando uma nova natureza. A nova vida de Deus em nós. A nova vida, isso vai de acordo com todos os temas que foram abordados aqui então nesse vamos programa. Perdendo, digamos, aquilo que é nosso, a nossa natureza humana caída, a fim de herdar, a fim de ser composto em nós uma natureza divina segundo a natureza do Pai. A natureza do Pai. Ou seja, Paulo ele vai dizer isso em 2 Coríntios, que existe uma nova natureza brotando em nós. Enquanto a natureza exterior se corrompe, ou seja, cada dia nós ficamos mais velhos, a cada dia os cabelos caem. Essa casa, né? Essa casa terrena, ela vai sendo destruída. Vai sendo destruída. Há uma nova natureza gerando em nós. Crescendo diariamente. Crescendo diariamente, né? E é interessante, pastor Saulo, que somos filhos de Deus, mediante Cristo e sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Pelo Espírito Santo. Olha só como que é bonito. Maravilhoso essa obra, né? Maravilhoso. Glória a Deus. Aí a gente vê, por exemplo, quando a gente chega em Gálatas, capítulo 5, versículo 23 em diante, sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a externação desse processo da santidade nossa. O caráter de Deus sendo manifestado pelo Espírito através da vida da igreja. A vida da igreja e a vida em comum também. Né? A vida do cristão em si. A vida em comum também. Então, esse é a aplicação prática da seria santidade. O propósito da santidade. É interessante que Hebreus 12, 14, nós temos um clássico, né, aqui que o escritor ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante que tanto é interessante esse relacionamento aqui, digamos assim, horizontal, que é a paz com os irmãos, com a igreja, não é verdade? Então eu poderia dizer assim que paz com a igreja seria mesmo que santidade com a igreja, santidade com os irmãos. Sim. E santidade para com Deus é a mesma coisa que ter paz para com Deus. Sim. Um homem que reflete tanto em Deus como nos nossos relacionamentos. Seria horizontal e vertical. Isso. Amém? Oh, glória. Então esse seria o nosso segundo tópico, né? O nosso, né, tá bem dinâmico aqui. Isso, então terceiro. O propósito seria isso, mas vamos passar agora para o terceiro tópico, que seria o efeito disso, pastor Saulo. E eu separei uma pergunta aqui que o Espírito Santo me trouxe, né? Já que estamos falando de santidade, então o Espírito está em evidência, né? Amém. E essa pergunta é o seguinte: a santificação, pensa comigo, ouvinte, a santificação é obra do Espírito Santo ou são atitudes que podemos tomar? E aí, é obra de um ou obra de outro? Vou jogar logo a bola para o pastor Saulo, depois a gente vamos aqui no... Ai, meu Deus. Bom, esse processo de santificação é uma das coisas assim mais misteriosas que tem. Para mim, é um mistério muito grande. Mistério glorioso, né? Glorioso. É como se fosse uma parceria. Aleluia. É uma parceria, é um vínculo. E é interessante,
eu estava vendo o programa passado, o pastor Paulinho fez aqui, né? Você fez aqui. Amém. Você estava falando sobre os filhos de Deus. E você abordou um tópico dizendo que o filho de Deus não peca. Não sei se você lembra. Lembro. João, o apóstolo João fala disso, isso, né? E o que acontece? Quando o Espírito Santo ele está agindo em nós, né? Nós sabemos que tem um corpo, a humanidade que se alimenta, que a Bíblia refere essa humanidade como carne. Isso. Né? Então, todas as vezes que você ouvir a luta contra a carne e o espírito, os desejos da carne, na verdade é o desejo da nossa humanidade, né? Verdade. Da nossa humanidade. É bom, né, a gente explicar esses termos porque às também, vezes, né? dependendo, tem vários contextos, Contextos, a palavra entra né? e se encaixa. Então, quando Paulo ele vai abordar esse tema, geralmente ele tá falando ou apontando para a nossa humanidade, né? E o que acontece? Há uma briga entre nós, aqui dentro. Correto. Há uma guerra. Já viu luta de UFC? Violento, né? E é violento, é tipo aquela briga mesmo. E como eu posso aplicar essa santidade em mim? Dando razão, dando prioridade para o Espírito Santo. E como se dá essa prioridade? Primeiro, através da palavra. Porque Jesus, em João capítulo 15, Jesus aí vai falar para os seus discípulos, na parábola da videira, ele fala uma expressão ali muito bonita, que ele fala, porque pela palavra, estáis santificados. Estáis santificado, mas ele usa a figura da videira, então pela palavra estáis limpos. Limpo, isso mesmo. Está todo mundo limpo aqui pela palavra. Então, todas as vezes que você estuda a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você aplica a palavra de Deus no teu coração, você vai se santificando. Você vai aplicando essa santidade, é esse alimento. Você vai aplicando. E quando chega o dia mau, quando chega a tentação, isso se torna uma porta de escape. Você está fortalecido. Você está se fortalecendo. Então a gente pode dizer então que a obra de santificação, ela não é uma obra não totalmente do Espírito Santo e não totalmente do homem, mas seria uma obra em conjunto, uma parceria. Uma parceria. Eu vejo muito isso. Porque até o próprio capítulo lá de 1 Pedro que você leu, ele diz assim, sede santo. Então, isso é uma ordem. É uma ordem. Não é verdade? Então está no imperativo, não é verdade? Isso. Sede santo, ou seja, se fosse uma obra que dependesse só do Espírito Santo, então eu não deveria fazer esforço algum para me santificar. Sim. Correto, pastor? Isso mesmo. É verdade? Então, a santificação, nós podemos definir que o efeito da santidade, a santificação, ela é obra do Espírito em conjunto com o homem. É interessante a gente falar isso porque, quanto à salvação, o homem ele não tem participação nenhuma, ele basta apenas aceitar. Correto, pastor? Sim, né? Sim. A obra de salvação, que farei para ser salvo? Nada, simplesmente crer, né? Como aquele homem fala ali, aquele soldado, pergunta para o apóstolo Paulo lá na prisão, né? Ele diz assim, no capítulo 16 de Atos, né? Que farei para ser salvo? Ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo. Então, quanto à salvação, o que deveria ser feito já fez, Cristo já fez por nós. Agora, quanto à santificação, porque se a gente colocar a salvação em 3 tempos, seria o período da justificação, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, somos justificados por Ele. Sim. Né? Seria quando o povo hebreu saiu do Egito, foi o período de justificação. O tempo do povo hebreu no deserto, o tempo agora de santificação, Deus estava operando agora a segunda fase da salvação na vida das pessoas. Sim. Então é uma obra que tanto depende do Espírito Santo, como depende também de nós. Não é verdade? Sim. À medida que a gente se aproxima do Espírito, é um esforço meu de chegar a Ele, de buscar a Deus, de servir a Deus, e à medida que eu me dou, o Espírito Santo ele vai trabalhando sobre mim. Sim. Então seria essa o propósito, né? o efeito da santidade em nós. Então fica definido, irmãos, tá? Que a santificação ela é uma obra em conjunta. Nós não podemos dizer, o Espírito Santo vai fazer, vamos orar que ele vai fazer. Não, irmão. Nós temos uma responsabilidade quanto a ser santo. E o apóstolo Pedro, ele nos ensinou isso, dizendo, sede santo, porque o vosso Deus, né, ele é santo. Amém? Então, até no começo você falou um pouco disso, mas quanto tempo dura esse processo, pastor? A vida toda. A vida toda, né?
Até nos tornarmos filhos perfeitos, né? Eu ouvi uma frase uma vez que, se eu não me engano, é do A.W. Tozer, um grande teólogo britânico, né? Ele fala que a salvação é imediata. Imediata. A santificação é um processo de uma vida toda, né? De uma vida toda. Por isso que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a 2 Timóteo, em que ele fala que eu combati um bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira e receberei a coroa, não só reservada a mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. Amém. E é interessante isso, porque quando um cristão morre, ele está sendo coroado. É isso que Paulo está dizendo. Essa coroação, eu penso que seja mediante a santidade, porque o processo de santificação na vida dessa pessoa foi concluído. Ele chegou no terceiro e último período da salvação, que seria a glorificação. A glorificação. Maravilhoso. Maravilhoso, pensar né? Nisso, né? Glória a Deus. E é interessante que também tem uma frase do John Spurgeon, que ele fala assim, que a santificação é o lado visível da salvação. Sim. O que é que você diz a respeito disso, Muito pastor? bom, é isso mesmo. É verdade? Porque a santificação, por exemplo, se nós falarmos aqui do conceito de justificação, regeneração, é conceitos que acontecem que muitas vezes nós não vemos. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, aquele irmão lá é justificado. Eu nunca vi. Pode ser que ele é uma bênção, né? É uma bênção, mas justificado eu nunca vi essa expressão. Agora, por exemplo, nossa, aquele irmão lá é santo. É verdade. Aquela irmã lá é santa de Deus. É verdade. Né? Porque a santidade, ela tem muito... É um lado apesar visível, dela ser né? interna, ela tem efeito fruto. externo. Tem fruto. E ela é demonstrada pelo fruto. É verdade, e isso muitas vezes até eu falo assim para algumas pessoas, quando o cristão em si ele faz algo ilícito e alguém até diz assim, puxa, mas ele é cristão. Geralmente o mundo usa muito esse clichê, não é verdade? Em relação ao cristão, diz assim, puxa, mas ele é crente, ou seja, o mundo sabe que o padrão de vida da igreja é outro. Então quando ele diz e ele é cristão, não é uma forma dele querer ofender, é porque nem ele aceita que o cristão viva daquele jeito. Viva daquele jeito. Então... concordamos com John Spurgeon quando dizem que a santificação é o lado visível, ou seja, como é que vamos mostrar que estamos salvos? Através de fruto de santidade, é verdade? De separação, ou seja, até o Senhor usa, né, lá em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se ainda, não é verdade? É importante frisar o seguinte, que a santidade, você não consegue a santidade pelas suas obras. Justamente. Ainda que seja uma obra em conjunto com você, né? Você não consegue. A obra nada mais é do que a consequência dessa santidade. Uma resposta. É o fruto. O fruto. É o fruto. É verdade. É o resultado, né, dessa equação, né? É verdade. Ou seja, nos permitimos o Espírito manifestar. E a grande evidência disso eu acho interessante porque o Senhor Jesus, ele diz assim, muitos naquele dia chegarão para mim e dirão, Senhor, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, mas eu curei em teu nome, mas eu expulsei demônios em teu nome. E eu vinculo isso muito ao quê? Aos dons espirituais. E mesmo assim o Senhor vai dizer assim, olha, mesmo assim eu não te conheço. Mas no capítulo 25 de Mateus, o Senhor diz assim, vinde benditos do meu Pai, né? Vós que praticastes a justiça, porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso, você foi me visitar. E é interessante que isso está relacionado ao fruto do Espírito. Ao fruto do Espírito. Não é verdade? Isso. Então, a salvação, ela é muito evidenciada pelo fruto do Espírito, ou seja, eu não frutifico, mas se eu estou em Cristo, é aquela questão assim, se eu estou em Cristo, eu vou evidenciar que eu estou em Cristo. Sim. Eu não posso dizer que eu estou salvo sem frutificar. Então, é uma consequência. É uma consequência. Então, a santidade é o lado visível realmente da salvação. Amém? Outra questão aqui, podemos, então, o quarto tópico nosso, para que a gente possa definir, o perigo de não entender que precisamos viver em santidade. Isso é bom. Isso é um perigo, Saulo? Um perigo... De não entender que precisamos viver em santidade? Perigo terrível, né? Porque o que acontece muito hoje, pastor Paulo, que nós observamos, existe uma filosofia
que tem abundado muitas pregações, muitas nossas canções, que é a filosofia do humanismo. O que significa essa filosofia? Significa que o homem é o centro. Então, muitas pregações, muitas canções dizem o seguinte, que você é vencedor, que você é capaz. É um culto ao homem. Culto ao homem. E o perigo do povo acreditar nisso, das pessoas acreditar nisso, é que se Deus, ele é o meu Deus, e ele tem o dever, entre aspas, né? O dever de me abençoar, então eu não preciso me adequar. Eu não preciso, vamos dizer, me santificar. Eu não preciso fazer isso, porque Deus já me escolheu. Tudo é obra dele. Tudo é obra dele. Eu sou mais que vencedor, né? Então, é um perigo, assim, terrível, que tem, assim, infiltrado no nosso meio evangélico, e nós não estamos percebendo. Isso tem nos distanciado. Então, isso tira o nosso dever, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. Quanto a ser servos, quanto a ser filho, quanto a ser igreja. Isso mesmo. E é interessante isso, porque o que acontece? Acontece o seguinte. Existe um outro perigo também, além do humanismo, que é a departamentalização. Que perigo é esse, pastor? É o seguinte. Explica pra gente isso. É você dividir a vida por departamentos. Você dividir a vida por departamentos. Então, por exemplo, tem o departamento espiritual e tem o departamento da vida material. Seria uma pessoa que tem uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Então, ela separa na sua cabeça o seguinte. Ela separa assim, o santo e o profano. Aonde é um ambiente santo? A igreja. A igreja. Então, eu vou na igreja. Na igreja nada pode. Eu me comporto na igreja. E aonde que é um ambiente, vamos dizer assim, profano? Por exemplo, em casa. A própria casa, né? Na casa, na tela de um celular, né? Na tela de um celular, no emprego, no serviço, né? Eu posso fazer tudo aqui porque tá tranquilo. Estou aqui. fora daquele ambiente que eu julgo como santo. Estou num ambiente que eu possa fazer outras coisas. Isso não é a santidade bíblica. Porque olha só o que Pedro diz aqui no texto que nós lemos aqui, né? Ele fala, sede santos como aquele que vos chamou, e sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a santidade bíblica, ela é uma santidade que aflora, ela frutifica não só na igreja, não só em ambientes que para nós é sagrados, mas em todos os ambientes. E interessante, pastor Saulo, que isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que eu já ouvi pessoas dizer assim, tal pessoa como pastor é uma bênção, mas como pessoa, eu disse, eu não concordo, não dá para desvincular isso, como é que eu posso ser uma bênção como pastor e como pessoa não ser bênção? Eu sou um servo de Deus, não é verdade? Sim. Nós somos servos de Deus, então, isso é o perigo de entender essa santidade como algo que ela a pessoa se veste, se ultraja dessa santidade para ir para a igreja, Sim. Demonstra às vezes pelo tamanho do cabelo, Sim. Às vezes pelo tipo de vestimenta, não é verdade? Tamanho da Bíblia. Por isso que Jesus chama os fariseus de hipócritas, né, de fingidos, porque sepulcros caiados, vocês têm aparência de santidade, de separados para Deus, mas de fato vocês não são. Há um versículo que eu acho muito interessante aqui em 1 Coríntios 10, 31, que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, ainda que ele esteja falando sobre a liberdade, né, sobre o tipo de alimento, ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, então não tem essa, meu irmão, de você ser cristão na igreja e em casa você não ser. Não tem essa de você ser cristão na frente do pastor e no seu ambiente de trabalho você não ser. Então, esse é um perigo muito grande. Isso tem causado, nesses últimos tempos, muitos escândalos para a igreja. Porque as pessoas muitas vezes se apegam a ser homem de Deus ou mulher de Deus, porque muitas vezes querem demonstrar que são usados pelo Espírito, né? Querem demonstrar muitas vezes que tem alguns dons, e esses dons muitas vezes são evidentes pela graça, ainda que o dom não salve, né? Mas muitas vezes é evidente na vida da pessoa, e ela acha que isso muitas vezes faz dela ser uma pessoa santa, e ela pode viver a vida, o padrão de vida dela como ela
bem entende, bem quer. Então, está comprovado, né, pastor? Isso é um perigo, a pessoa não entender que o estilo de vida dela, ou seja, a vida dela não é uma vida, né, de caixas, ou seja, aqui eu faço, aqui eu não faço, mas o perfil de vida dela tem que ser íntegro, integral. E há um terceiro perigo também, falar rapidamente aqui, que Paulo ele fala, que é a banalização da graça, né? A banalização da graça. Justamente. Porque e esse é um tópico que está aqui como subtópico. Olha só que bênção. Então, nós estamos juntos. Porque o que acontece? Nós hoje ouvimos muita pregação sobre a graça, ainda bem, né? E a impressão que dá quando nós ouvimos a graça é que, então, tranquilo, que se Deus me salvou... É tipo assim, se a lei restringia, a graça liberou total. Liberou total, né? Liberou total. E Paulo, já se antevendo a essa pergunta, né? Romanos capítulo 6. Opa, né? Isso aí e Paulo ele usa uma estratégia bem interessante no livro na Epístola de Romanos, que ele já vai imaginando, estou escrevendo, mas vão questionar isso aqui. Né? Olha só o que ele escreve no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha só. De modo nenhum. Tipo, que absurdo você está pensando. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que se fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo disso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se já morremos em Cristo, cremos que também com eles viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. E tudo isso ele começa a discorrer porque ele afirma, né, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, com medo, ou seja, já vendo na frente a má interpretação desse texto, fora de contexto, o que poderia gerar. Né? Não só nessa nossa época, mas na época de Paulo já mesmo. Na época dele, né, pastor? Né? Dos primeiros irmãos que receberam essa carta, né? É verdade. Ele diz assim, se já estamos mortos, então como saciar o desejo dessa carne que já está mortificada por Cristo? Sim, não é verdade? Sim. Então, é necessário a gente entender, irmãos, que há um perigo muito grande de não entender a santidade, a santificação. É interessante a gente saber o seguinte, que o cristão, ele compra, ele paga. O cristão não mente. O cristão não rouba. O cristão, ele é um seguidor de Cristo. Ele tem uma ética. Ele tem uma ética. E é interessante que, como é que vamos conseguir isso? O Espírito que habita em nós, ele produz em nós o caráter de Cristo. Amém? E para a gente finalizar, pastor Saulo, como viver uma vida de santidade? É interessante que Jesus, no capítulo 17, no versículo 17, né? Capítulo 17, o versículo 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, ele diz, a tua palavra é a verdade, né? Lá em João. Então, a gente pode viver uma vida de santidade, em primeiro lugar, até você começou, você deu muitas dicas disso daí durante o programa, você veio falando de como ter uma vida santa, né? Mas ter uma vida de santidade é viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Concorda com isso, pastor Saulo? Isso mesmo. Com certeza. Porque ela vai produzindo em nós a natureza de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Tem um texto muito interessante, Mateus, no Sermão da Montanha, e eu sempre me empatifei com esse texto, porque eu nunca entendi, que é Mateus capítulo 5, versículo 48. Que Jesus ele fala para aquela multidão,
Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E eu sempre fiquei, como ser perfeito como Deus é perfeito? Né? Aí, o que acontece? É preciso que você entenda, amado ouvinte, amado irmão, irmã, que a Bíblia, quando ela foi escrita, ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso veio na Idade Média. Um monge lá, com dificuldade de estudar a Bíblia, e ele fez esse trabalho penoso até, né, vamos dizer assim. E é uma bênção para nós hoje. É uma bênção para nós hoje. Cheia de endereços, né, pastor? Texto, capítulo, versículos. E é interessante que no contexto, Jesus está dizendo assim, olha só, vou ler o contexto para vocês, versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, chuva desça sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardões tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Verdade. E se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo o seguinte, ó, Deus, ele é perfeito no seu amor. Porque ele ama tanto o justo como o injusto. Manda sol para bons e maus. Manda sol, manda suas bênçãos para os bons, e nós também temos que ter essa mesma atitude de amar as pessoas do mesmo modo que Deus ama. Justamente. Porque se você ama só aquele que te faz bem, que diferença você tem de qualquer outra pessoa? De qualquer outra pessoa que não diz crer em Deus, que rejeita o Senhor. Até um ateu, ele pode ter obras de caridade, ele pode amar aqueles que amam, e qualquer pessoa, não é verdade? Qualquer pessoa. Então, vamos dizer assim, o nosso diferencial está no amor. Em amar. Em amar. Então, como viver em santidade? Eu penso que viver em santidade é você amar as pessoas. Porque tem muito disso também. A gente falou de todos esses conceitos práticos. E muitas vezes nós pensamos assim, a pessoa é santa, então eu vou me afastar dela. Ou a pessoa que se diz santa se afasta de todo mundo. Se acha superior, que também é uma demagogia, não é verdade? É ser egoísta, né? Acha um padrão de santidade dele, eu não me misturo com algumas pessoas. E não é isso. De forma alguma. E não esse texto nos mostra o seguinte, em muitos outros textos também, que o tempo não permite, mas assim, esse texto nos mostra que como viver em santidade? É viver, conviver. Amém. Está na convivência nossa. É amar aquela pessoa que te faz mal, é amar aquele ser humano que te persegue. E até, pastor Saulo, também, como você colocou a santidade como um padrão de amor, ou seja, se você ama a Deus, você se separa de coisas que você sabe que vai aborrecer a Deus. Sim. Então, eu tinha separado aqui 3 conceitos de como viver em santidade. O primeiro eu respondi falando a respeito da palavra, né? Se a palavra de Deus está em nós, isso é uma forma da gente santificar. O terceiro, você já definiu perfeitamente. Um padrão de vida determina que estamos vivendo em santidade. E o último, que seria através de oração, que Paulo fala aqui em 1 Timóteo, para a gente encerrar. 1 Timóteo 4 e o versículo 5, diz assim, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, tanto a palavra quanto a oração, e o viver diário, ou seja, todo dia eu escolho se eu quero errar, se eu quero acertar, se eu quero pecar ou se eu quero ser santo. Agora, e o mais interessante disso daí, que além de eu escolher querer ser santo, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que o maior papel dele, como foi declarado aqui, o próprio nome já fala, né, pastor Saulo? O Espírito Santo, então é ele que nos santifica. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos exceder mais, que senão já vamos pegar o horário do pastor Saulo, né? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá? Até o próximo sábado com Examinando as Escrituras. Lembrando que esse é um programa realizado pela Comunidade Cristã Primeiro Amor, e nosso endereço, Rua Óbidos, 110, Parque Industrial. Amanhã, domingo, você é o nosso convidado especial. Amém. Pastor Saulo, as considerações finais. Glória a Deus, obrigado a cada um de vocês por estar nessa mesa aqui junto conosco, aqui muitos comentários do
estou vendo aqui. Muito obrigado pela sua vida. E daqui a pouco o nosso programa, Aos Pés da Cruz, né? E um tema muito especial também, que vai te ajudar na sua vida diária, eu tenho certeza disso. Amém? Fala pra gente o tema aí, pastor, que vai ser. O tema vai ser o cristão e os seus direitos. Olha aí, é muito bom, hein? Né? Os direitos, direito do consumidor, nós vamos falar direito de família, direito do consumidor. O cristão como cidadão também nessa terra, né, meu irmão? Porque nós somos cidadão aqui na terra e cidadãos no céu, mas tem uma cidadania aqui também, né? Com certeza. Que precisa ser entendida para poder ser desfrutada. Com certeza, desfrutada e que nós possamos também fazer uma obra para beneficiar a nossa sociedade. É verdade, porque quando falta conhecimento, nós pecamos, na verdade. Isso não é só biblicamente falando, mas quando eu não sei um direito de consumidor meu, eu vou ser defraudado de alguma forma, na verdade. Isso mesmo. Então, gente, não sai daí, tá bom? Já vai estar começando o programa Aos Pés da Cruz com o pastor Saulo, que esteve aqui abrilhantando nosso programa. Deus te abençoe e até o próximo sábado com Examinando as Escrituras. Compartilhe essa live, chama mais amigos, tá bom? Faz uma lista de transmissão aí para quando você mandar já ir para todos os teus amigos de WhatsApp, tá certo? Amém. Fica com Deus, um abraço e até o próximo sábado, se o Senhor nos permitir. Forte abraço. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
joelho dobrará ao ouvir teu nome. Ó Senhor, aceita o louvor que nós oferecemos ao Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Quando corações pecadores se unem para louvar e bendizer ao Senhor, mesmo vindo de lábios pecadores. Ao Senhor, nosso Deus, o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória. Somos nada, Pai. Somos pó. Até mesmo o nosso